Fala galera, tudo bom? Bruno aqui da House, seu podcast de gestão patrimonial. Estamos aqui no evento Leilão Summit Day, organizado pela Leilão Pix, né? Mandar um grande abraço aí pro João, mandar um grande abraço pro Gustavo, Xandão, Sato Leiloeiros. E ressaltar que nós estamos hoje no maior evento de leilões do mundo. Segundo a Guinness recorde. Book. Segundo o Guinness Book. É recorde. Então é isso. Maravilha. Evento está fantástico. A gente está aqui na mais ou menos 60%, 70% do evento. Já estamos no período da tarde. Exatamente. E acabou de voltar do palco o Cris, né? Cris Leão. Vamos bater um papo bem bacana com o Cris. Legal. E o Rodrigão vai nos acompanhar aí. E aí, Cris, o que tá achando aí do evento? Sensacional, né? Sensacional. Show. Sensacional, acho que não tem outra palavra. Eu já tinha, na verdade, lá de casa, já vinha com uma expectativa muito legal a respeito do evento, porque, primeiro, os organizadores são excelentes. O conteúdo é extremamente relevante. As pessoas estão fazendo total diferença aqui. O público aqui, meus parabéns também para o público, quem esteve conosco, quem está conosco no ao vivo, impressionante. Pessoal com uma energia mesmo, uma vontade de vencer, vontade de pôr em prática. E o que eu percebo, né? Eu sempre digo isso na mentoria, digo isso em todos os lugares por onde eu passo. A pessoa, para poder aprender alguma coisa, precisa se esvaziar de si mesma, né? Precisa abrir um pouco mão do ego. Então o que eu tenho percebido é isso. Pessoas aqui que estão dispostas a compartilhar, dispostas a dar a sua melhor estratégia. Acabei de sair do palco aqui com as pessoas, com o pessoal falando agora sobre leilões na Caixa, sobre isso, sobre aquilo. Ali, gente, é o ouro. Tem ouro ali. Dá para investir 5% e alavancar 95%. Sabe o que é isso? É começar sem dinheiro. É começar sem usar o seu próprio capital. A gente preconiza muito isso. Dá para começar com dinheiro, dá para começar com pouco dinheiro e dá para entrar nesse mercado sem dinheiro. Com pouquíssimo dinheiro, 5%, ainda se associar com alguém, um sócio, buscar uma parceria com algum colega, né? Muito top. E o que eu percebi, Cris, é que você, assim, particularmente, até te elogiar também, obrigado. São as pessoas que mais engajaram, foi um dos embaixadores desse evento, né? Sempre interagindo com a gente, trazendo audiência, né, sua para interagir com o pessoal da Leilão Pix e tal. Sim. E assim, só falando um pouco do evento, há umas 3 semanas atrás, até o próprio Gustavo falou, né, o João, que foi idealizador, né, tava um pouco mal porque o evento não estava trazendo aquele retorno que ele estava imaginando. Então Sim. Aí, né, com aquele problema, aquela dor de cabeça e tal, chamou o Gustavo e juntos ali eles formularam, né, criaram um formato de evento um pouco diferente. Sim. Começou a fazer os podcasts, você né, participou, a gente participou junto, né, participamos juntos e tal, você sempre engajando ali e tal, e os caras levantaram o evento, assim, 2 semanas os caras levantaram, e muito se deve, né, a embaixadores como o Cris, né, o Cris é um cara, ele vai contar a história dele aqui, mais de 20 anos com leilão, tem várias histórias, igual o Sato, né? Tem algumas que a gente vai querer saber essas histórias. E foi um dos caras que foi o embaixador mesmo, trouxe a galera, trouxe a audiência e hoje tá isso aí, esse sucesso de evento. Maravilha. Né? E Cris, eu queria saber como você se tornou perito imobiliário. Olha, interessante. Como começou essa vida no mercado imobiliário? Legal. Começou como perito ou começou... Não, na verdade, eu comecei como corretor de imóveis em 97. Em 97, eu já, assim, por intermédio até de uma pessoa que me conheceu, ela disse, puxa, eu vejo você... comecei a trabalhar com 14 anos, então, assim, sempre fui do trabalho mesmo, né? Hands-on mesmo. E aí, ela me conheceu e falou, puxa, Cris, você tem um tino aí comercial, você tem uma boa capacidade para venda, você tem uma boa comunicação... Eu vejo você como... Era uma moça, era uma corretora de imóveis. Ela falou, eu vejo você como um corretor de imóveis. E eu falei, puxa, mas... Sabe que eu sempre gostei mesmo de imóveis, mas eu nunca me dediquei assim a estudar, nunca busquei me formar, nem nada disso. Isso em 97. Foi então
que eu decidi, eu olhei bem, analisei, ela me contou um pouco de como era, né, como funcionava o mercado. Falei, pode ser que dê certo, dê fit aí com a minha estratégia, com o meu perfil, realmente pode ser alguma coisa muito interessante. Foi aí que eu dei o primeiro passo. Como a gente acabou de ouvir aqui mesmo no evento também. O pessoal falando, o pessoal que já está no seu 40º imóvel arrematado, 80º imóvel arrematado, o que é que eles dizem? Dê o primeiro passo. Que coisa mais... Parece que uma coisa boba, né? Às vezes a gente repete algumas coisas bobas para nós mesmos, mas é que é para a gente entender que a gente só precisa dar o primeiro passo, né? Sim. Então eu estou olhando para você aqui, a gente está aqui junto. Gente, qual é nosso principal intuito aqui nesse evento? Propagar a informação de que se você der o primeiro passo, as coisas vão se encaminhando. Você não precisa saber tudo. Como quando eu comecei, o que é que eu sabia do mercado imobiliário? Eu sabia que meu avô tinha uma casa, que meu pai tinha interesse em comprar um imóvel, não tinha nem imóvel próprio na época, era alugado. Então, o que é que eu sabia do imóvel? Exatamente isso. E percebia que alguém intermediava aquela negociação, aquela aquisição, aquela compra. Foi aí que eu me interessei, comecei a estudar, 97 entrei, logo depois, 98, 99, já estava buscando ter o meu título de técnico em transações imobiliárias, porque a imobiliária exigia, né? Então uma especialização, um curso técnico. Então me formei no TTI, né? Quem é corretor, todo bom corretor, ou para se tornar um corretor, a pessoa precisa ter o curso técnico em transações imobiliárias. Isso é feito num instituto, você tem diversos institutos, e você pode procurar na sua cidade, onde quer que você esteja no Brasil todo, tem uma instituição como essa, Instituto XYZ, que vai prestar e vai te ensinar as boas práticas do mercado imobiliário. Foi aí que eu aprendi. Comecei numa imobiliária aqui pertinho, em Pinheiros, na Vila Madalena. O pessoal, se eu falar Vila Madalena, o pessoal às vezes conhece melhor, né? Tem uma referência, já abre um sorriso, já pensa na night, aquela coisa, já é legal. Mas assim, Vila Madalena é o Alto de Pinheiros, onde tem Praça do Pôr do Sol. Quem é da região conhece, Zona Oeste de São Paulo. Então aqui a gente está na Paulista, né, no teatro, mas descendo aí a Paulista em direção à Marginal, né, descendo no sentido oeste mesmo, né, vai descer a Rebouças, por exemplo, e vai chegar na Faria Lima. Da Faria Lima à direita, pegou a Faria Lima à direita, no final da Faria Lima é onde a gente, na verdade seria no começo, no começo da Faria Lima, onde perto ali do shopping Iguatemi e tudo mais, um pouco mais para frente você chega em Pinheiros. E em Pinheiros tem ali a Praça Pan-Americana. Foi ali que eu comecei. Tinha um gerente que, não esqueço até hoje, me ensinou muita coisa. Não tudo que eu sei, mas me ensinou muito do mercado imobiliário. Sabe aqueles paizinhos, assim, um cara, pequenininho assim, eu sou mais alto e tal, mas ele menorzinho assim, carequinha, magrinho, bem magrinho. Fumava, o cara, meio impressionante. Foi meu mentor. Foi ali que eu aprendi as coisas básicas do mercado imobiliário. E foi uma alegria porque isso mudou minha vida. Eu nem sabia que ia mudar muito mais a minha vida, ia mudar muito mais a vida de muitas pessoas. Eu nem tinha essa noção. E você começou atuando como corretor. E conheceu a área de avaliação imobiliária, de perícia judicial de imóveis. Então, sim, mais ou menos, mas não nessa ordem. O que acontece? Comecei como corretor e atuei muito tempo como corretor. E como corretor, acabei percebendo que diversos imóveis que naquela unidade, porque essa imobiliária, eu nem sei hoje, acho que nem existe mais essa mesma imobiliária hoje, mas ela vendia diversos imóveis da mesma pessoa. Então imagina, você, Rodrigo, está lá, vai vender um imóvel. E legal, eu vou, Cris, apresenta um cliente, tudo, ele gostou do imóvel, faz uma proposta, fechou o imóvel. Aí legal. Aí mês que vem eu olho no sistema um outro cliente interessado. De novo, e aí vai, eu quero um imóvel assim, assim, assado. E é meio que um padrão, tinha um padrão no imóvel, tinha um imóvel específico. Talvez, sabe os padrões que você estuda tão bem para formatar os seus robozinhos? Sim. Esse padrão, eu já comecei a perceber, tracei, né, uma leitura básica ali, inicial, mas existia um padrão. Apartamentos de 2 dormitórios, sempre com o mesmo sinteco na época no piso, aquele piso de madeira, tábua larga, né? Com sinteco sempre bem feitinho, parede branca, meio off-white, assim, teto branco. Era esse padrão. Caraca. Aí eu comecei a perceber, e a mesma pessoa, outro dia, de novo, um mês depois, Rodrigo vendendo o imóvel. Cara,
Aí passava um tempo, 2, 3 meses, 6 meses, Rodrigo vendendo de novo. Quantos eu cheguei pro Rodrigo, né? Rodrigo, o sobrenome do Rodrigo era Zimmermann. Eu lembro até do sobrenome do judeu, que era o dono lá desses imóveis. Falei, o seu Zimmermann, como é que o senhor tem tantos imóveis assim? É herança? O senhor recebeu isso aí, sei lá, de que jeito, né? Ele, não. Eu arrematei os imóveis em leilão. Eu o quê? Leilão? Você nunca tinha... Olha, 97, 90... Não, assim, eu sabia o que era um leilão, basicamente, né? Até mesmo no próprio curso, a gente estuda sobre leilões. Só que não se aprofunda. O corretor, e até avançando um pouco nessa conversa, que eu tô falando de 97, né, 99. Mas, gente, o corretor que se especializa em leilões, em imóveis de leilão, seja qualquer tipo de leilão, leilão da Caixa, extrajudiciais, judiciais, qualquer um, se descola totalmente da maioria. Se descola. Eu cheguei a estudar essas estatísticas, para montar a nossa mentoria, para buscar mais informações. Eu cheguei num ponto, estudei muito os dados oficiais do mercado, né? Cartórios de registro de imóveis, tudo isso daí. É um número assustador. 0,8% dos corretores de imóveis sabem trabalhar direito com leilões de imóveis. 0,8%. 0,8% dos corretores é um negócio... Inclusive, eu comecei a olhar, esse percentual se aplica também para advogados. Olha só, dos advogados formados, claro, tem os formados em direito imobiliário, que atuam especificamente, mas mesmo assim o percentual é muito pequeno. Muito pequeno. E dos que estão na prática, então, menor ainda. Porque uma coisa é a pessoa saber, outra coisa ela é praticar aquilo, atuar, entender o que ela precisa analisar. Tanto que hoje em dia, já trazendo para os dias atuais, né? Na minha mentoria, por exemplo, eu tenho mais ou menos que 60%, 70% de advogados como alunos, e o resto, 30%, corretores. Alguns são advogados e corretores. Então, assim, é uma mentoria que acabou sendo até meio que quase que não é focada em corretores e advogados, mas ela acabou naturalmente se encaminhando assim. Eu acabei tendo uma comunicação boa entre esse público, porque obviamente eu sou corretor, não sou advogado, mas como o João Angeli, né, começou o próprio evento aqui mostrando a história da vida dele, aliás, abração pro João, cara, que história de vida top, né, que mudança, que superação, que, cara, me emocionou, eu, minha esposa, minha filha, a gente tava vendo, e a gente tem uma história até que meio parecida, né? Não tivemos a Kombi, não tivemos o Fusca, mas, cara, muito parecido no sentido da superação. E isso inspira a gente a realmente querer mudar, querer fazer a diferença nessa vida, né? E na mentoria, você vê, hoje comecei lá por conta de uma indicação de alguém no mercado, e às vezes você está aí ouvindo, pode pensar, puxa, não sei o que fazer da vida, não sei o que dá dinheiro, não sei o que não dá. Não posso falar sobre Bitcoin também, já tive alguns prejuízos, e não posso falar sobre as criptomoedas em geral, mas não posso falar sobre drogas ilícitas nem nada assim, porque obviamente não tenho o menor contato com isso, detesto isso, mas eu posso falar sobre imóveis e leilões de imóveis. Eu sei que isso pode, como as pessoas estão usando o termo aí, enricar, né? Pode enricar a pessoa. Ô, Cris, e esse susto que você teve, né? Pô, como assim, do Zimmermann lá, né? Sim. Pô, como é que isso foi uma longa história. Pois cara. Porque a gente entrevistou várias pessoas hoje e todo mundo tem a mesma reação. Como assim? Como assim você vendeu por 100 mil, comprou por 20? Como assim? Ninguém acredita, cara, né? É uma loucura. E é uma loucura tão louca mesmo, que quando você arremata um imóvel em leilão, você sabe como é, né? Mas quando você arremata um imóvel em leilão, é um negócio indizível, né? É como se fosse um bichinho que picou a gente, até mesmo como o próprio João falou, ele fica, não sou só eu que tremo sozinho no mouse, né? Eu que tô sozinho lá no leilão online, tremendo no mouse ali, ninguém me vendo, mas eu tremendo ali. Ninguém vai dar lance. Arrematei! Aquela alegria. Nossa. E quando não arremata também, aquela tristeza. Mas o Saldanha também, um abraço pro Saldanha, muito top, tá? Agora, nesse mesmo momento, ele tá dando a sua palestra ali, top também. Ele falou alguma coisa assim, tipo, como é que ele fala? Agora me fugiu aqui o termo que ele usou. Saldanha, ele é o
Ele é assessor, né? É assessor, arremata imóveis da Caixa, sabe? Tá. Ele tem ali, consegue os imóveis por primeiro preço, assim, tipo 30 mil, 10 mil de imóveis absurdos, assim, de baratos, né? Ele consegue ter super lucro e ter uma história super legal. A gente pegou histórias assim também, o Manuel. Sim, o Manuel arrematou mais de 100 imóveis. Manuel, exatamente. E a tese dele é imóvel de ticket médio baixo. Ticket médio baixo. 80, 100 mil ali, arremata. Parcerias. Ele faz parceria e tal. E tem, isso que é legal do leilão, tem para todos os gostos. Mas o que acontece? Hoje a gente sabe disso. No passado, quando a gente falou do Zimmermann, simplesmente quando eu perguntei, ele falou: não, arrematei em leilão, mas sabe quando a conversa parou por aí? Acabou a conversa. Mais nada. Acabou e nem me lembro, para ser sincero, nem me lembro mais de ter vendido um outro imóvel dele, não lembro o que aconteceu depois. Tanto que judeu, né? Judeu. Me bloqueou assim, eu falei, cara, eu preciso aprender esse negócio. Obviamente ele não ensinou. Voltei para a imobiliária. Perguntei pro Vanderlei, que era o meu gerente. Vanderlei, me ensina aí, cara, como é que é esse negócio de leilão? Como é que a gente faz para na prática arrematar um imóvel em leilão? Estamos em 1999, 97, sei lá. Eu pensei que tu tinha no YouTube. Então, que YouTube? Para nós aqui no Brasil nem existia YouTube, Instagram, não existia nem internet direito. Imagina, hoje em dia você fala, não, vou dar um Google aqui e vou ver como é que é. A vida de quem tá assistindo agora tá muito mais fácil no sentido do conhecimento. Você não tem noção, vocês não têm noção. Olha aí o martelinho aqui, ó. Olha aí, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vendido, é venda. É o Sato, é venda! Então, o que acontece? Essa é a parada, a pegada é essa. Quem tá olhando aqui, quem tá de fora e mesmo quem tá dentro do mercado, quem tá dentro, às vezes, que entrou recentemente, 10 anos pra cá, não tem noção do que é um leilão, muitas vezes presencial, não tem noção do que é um leilão jurássico, né? Um leilão como ele era na antiguidade, né? Então, o que acontece? É um momento que a internet difundiu demais o conhecimento, tem muita coisa boa na internet, tem muita coisa aplicável, tem muita teoria, tem muita coisa que funciona, tem muita coisa também que não funciona, tem muito leiloeiro falso, como tudo na vida, né? Você tem coisas boas, tem carros que funcionam bem, leilão de carros, né? Tem os carros que vão bem, tem os carros que não vão bem. Agora, para tudo, o que você precisa ter? Uma boa análise comercial, técnica, uma análise de vocação do imóvel, qual é o intuito, né? O que é que você vai fazer com esse imóvel? Esse imóvel tem uma necessidade de uso do tipo X ou Y. Então as pessoas precisam ter noção dessa questão da análise, mas isso tudo lá atrás, cara, improvável, impossível, era realmente uma máfia. Eu comecei o Vanderlei, então, que ele me falou, olha, Cris, esquece isso, meu gerente da imobiliária. Cris, esquece esse negócio. Foca aí nos seus negócios, que a gente está aí com 2, 3 propostas. Eu, não, Vanderlei, você não está entendendo. Quero entender como é que funcionam os imóveis em leilão, como é que faz para eu arrematar, quem é que arremata. Porque o cara tá com 3, 4, 5 imóveis aí, todo mês vendendo imóvel. Eu preciso entender como é que é isso, né? E aí ele, não, isso aí é muito difícil, isso aí é uma máfia, ninguém sabe fazer, e isso aí é uma licitação, é difícil, e tananã. Aí sei que na imobiliária me bloqueou ali, era para eu ter desistido ali, porque o cara era um senior, né? O cara era top, né? E para mim, assim, o super mentor, e se o meu super mentor falou um negócio desse, eu falo, então não tem jeito, quem sou eu para dar um passo, né? Em que sentido eu vou? Para onde eu vou correr, né? E foi aí que alguma coisa me fez insistir. E aí eu não sei nem qual foi o segundo passo, assim, eu acho que eu devo ter encontrado com um advogado, e esse advogado me falou, cara, você precisa, para saber de leilão, você precisa ir pro fórum. Olha. E aí o que eu fiz? Tá bom, como é que eu faço? Mas eu não sou advogado, como é que eu vou entrar no fórum? Tenho que me formar, fazer direito? Ele falou, não, tem um horário certo que você pode frequentar uma pessoa qualquer, até para você que está aí me ouvindo, você pode ir ao fórum, e pode, a partir da 1 da tarde, né, meio-dia, uma da tarde, você pode ir na sua cidade, ir até o fórum, pessoa física, qualquer pessoa, e olhar os processos. Você pode ter acesso aos processos, você pode descobrir quais são os leilões, onde estão os leilões, e onde é que a gente pode ir. Até a dica aí, fica a dica gratuita para você, não precisa pagar nada. Onde é que eu encontro os leilões da minha cidade? Hoje, né? Hoje. Procura a junta comercial do seu estado. Se você procurar a junta comercial lá, porque o leiloeiro é pessoa física. Leiloeiro é pessoa física.
como o Sato, que tá aqui, né? Tá no teatro, aqui, conversou com vocês. O Sato, ele é pessoa física, ele é real, viu, gente? O leiloeiro existe, não é uma entidade que fica ali por trás de uma cortina escura, não. Ele existe, tem que ser uma pessoa física, não é uma empresa. Ele pode estar à frente de uma empresa, mas ele não é uma empresa. Sim. Isso é importante saber. Essas comissões entram na pessoa física dele. Na verdade, pode até entrar na empresa, mas ele na hora do balanço da empresa, ele tem que justificar quanto foi para a pessoa física. Entendi. Na verdade, assim, a empresa, ela funciona, é estabelecida e tudo bem, mas quem responde tecnicamente pela empresa é o leiloeiro judicial. É como se fosse uma farmácia. Um responsável técnico. Responsável técnico, também, é mais ou menos isso. O corretor também é o responsável técnico imobiliário. Ou seja, a empresa não pode leiloar nada. Nenhuma empresa de leilões faz um leilão. Zero. Nenhuma. Entendi. Quem leiloa é o leiloeiro. A mesma coisa também do tabelião ou do registrador. Tabelião. Que trabalha como pessoa Mas aí você foi no fórum, tô curioso. Então, fui no fórum. Cara, que história, né? Aí é longa essa história, mas vou tentar resumir. O que acontece no fórum? Cheguei no fórum, sem saber nada, cheguei pro segurança, né? Falei, senhor segurança, como é que eu faço, né? Senhor segurança, aquela coisa, né? Ele, pois não. Meritíssimo. Meritíssimo senhor segurança. Como é que eu faço para acessar o local dos leilões? Não sabia nem os termos, né? O local onde tem os leilões, acontecem os leilões. Leilões, não, é aqui mesmo. Como assim é aqui mesmo? Não, os leilões, eu quero saber como é que eu faço para saber dos leilões. Entendi, não. Deixa eu te explicar. Ele falou, os leilões acontecem nesse local aqui, é um átrio gigantesco, né? Qualquer fórum aqui, Fórum João Mendes, aqui em São Paulo, Fórum de Pinheiros. Aí eu fui, eu não lembro se eu fui, acho que foi Fórum de Pinheiros mesmo. É um pouco menor. Mas aí, no átrio, ele falou, não, é aqui mesmo que os leilões acontecem, o oficial de justiça desce com o processo e apregoa ali. Ele vai falar ali, vai dizer qual é o imóvel que está indo a leilão na hora. Mas eu falei, mas como é que eu fico sabendo quando acontece, né? Eu preciso saber como é que funciona. Eu venho aqui amanhã, hoje está tendo leilão, então quanto é que eu tenho que trazer de dinheiro? Né? As perguntas bem básicas, né? Eu compro com dinheiro, eu saco no banco e trago aquele... Não, calma, não é nada disso. Sobe ali no terceiro andar, acho que o terceiro andar é o quarto andar, quarto andar, procura a quarta vara, aí você vai ter acesso, vai ver a quarta vara cível, né? E se vai buscar o ofício da quarta vara cível, seria um cartório do fórum, né? Exatamente. Dentro do fórum seria o cartório, que é a vara, o cartório onde fica mesmo, né? Sim, os processos, onde eles fazem os processos. Isso. Sim. E aí, no cartório, procura o oficial tal que está lá, ele vai te direcionar para te indicar onde estão os editais, porque eu não sei onde é que eles estão postando os editais. Porque, inclusive, isso fica a dica também para todo mundo. Até hoje, tá? Mesmo os leilões judiciais, os leilões os leilões judiciais atuais que estejam nos leiloeiros. Todo leilão é obrigatório por lei que o edital esteja fixado em local público. Então, assim, obrigatoriamente, para um leilão judicial, é necessário que haja uma fixação desse leilão, desse edital de leilão, num mural. Até então nem sabia que era um edital. Não sabia o que era um edital. E nem sabia que era através do edital que o leilão era determinado. O que eu fiz? Fui lá, subi, quarta vara, olhei lá, falei com a pessoa, ele falou, não, é só olhar aqui, ó. Sai de novo nessa porta que você entrou, do lado direito ali tem um mural, sabe aquela parede de cortiça? Sim. E naquela parede de cortiça, tudo pregado lá, trocentas folhas, né? Um calhamaço de um monte de preguinho com um monte de folha. E aí você vai lá e fica levantando e procurando, ver onde é que tá o leilão, edital de leilão. Tá, beleza. Eu já sei pelo menos onde tá. Fui lá, aí começou a sina, né? Porque a dor no ombro, cara, você pode treinar, pode fazer o que você quiser, não fazer ombro. Não tinha um iPhone pra tirar foto. Que iPhone? Não tinha nem... Quem tinha câmera era rico naquela época, né? Que câmera portátil assim, era só aquelas câmeras. Podia levar o quadro também. Nada. Tinha que tirar xerox, podia tirar xerox? Não pode tirar, não pode retirar a folha. Aí, não pode tirar a folha do mural. Aquilo é lei. Se tirou a folha, você corre risco de ser preso até. Caraca. O negócio é sério. Então, assim, o que acontece? Comecei a ver, aí aquela coisa, né? Intimação. Citação. E eu sabia que... Não, na verdade, eu não sabia ainda, né? Fui descobrindo. Mas depois eu vim a descobrir que intimação não adiantava nada, porque estava em fase de intimação. Citação não adiantava nada, que estava em fase de citação. Estava citando a pessoa, né? Intimando. Então, não era o que eu precisava. Mas eu precisava de edital de leilão. Aí eu achei edital de leilão, aí eu fui já fotografando, não sei o que, tirei a foto, aí cheguei em casa, comecei a analisar, e esse processo quase que durou, e dura talvez até hoje, é meio que
se você quer um edital realmente específico, para um imóvel específico, que você não sabe se está num leiloeiro X ou Y, vai até o fórum, você vai encontrar no bairro, tudo, vai encontrar o edital ali afixado no mural. Lá que é a fonte mesmo. Lá né? é a fonte. Entendi. Tem que estar independente de estar no leiloeiro, tá afixado nesse mural. Então, assim, comecei aí. E aí, participando do leilão, e aí buscando investidor, toda a história, né, de como conseguir os investidores, né, tudo foi se desenrolando, assim, e aí mais para frente me tornei sócio de imobiliária no Brooklyn, aqui em São Paulo. Então foi bem legal, com mais 2 sócios, aí foi uma história que história bem... de persistência, né? A gente persistência. com um painel atrás, um podcast atrás, o Edgar, que né, quebrou, sei lá, 6 vezes, e ele disse, cara, o segredo é persistir, né? Você tem um foco ali. Diante da dificuldade, você prosseguir, porque no teu caso... Saber aonde você quer chegar. Exato, né? No teu caso você mencionou que teve uma barreira já, um mentor. O mentor já falou, esquece. Imagina a dificuldade para uma pessoa que é referência para você falar, não vai por aí. Aí você fala, putz, e agora? Mas você falou, não, calma aí, eu vou pesquisar mais. E foi galgando as informações de uma forma até chegar onde você pretendia naquele momento, né? E Cris, se passaram aí mais de 20 anos, né? Hoje você é uma das referências, né, de mercado. Claro. Aí trabalha tanto com a arrematação própria, mas através de investidores também. Como é que foi isso aí? Então, grande parte, na verdade, dos arremates que a gente fez foi para investidores. Porque o que acontece? A gente tem uma estratégia que eu trago comigo. Ou seja, tudo que a gente fez, do começo até hoje, eu tenho uma planilha que eu carrego comigo, uma planilha de Excel, que inclusive está disponível para os meus alunos e para o pessoal da mentoria, nos cursos que a gente ministra, tudo, porque ela é fundamental. É uma planilha de análise de custos, de análise de viabilidade de investimento. Certo. Então, essa planilha, ela é um raio-x geral do uma memória viva. Uma memória viva. Que hoje, obviamente, eu sei que você deve ter isso de uma forma muito mais sofisticada, no sentido de ferramentas e robôs e tudo mais, você já deve ter isso de um sistema um pouco mais sofisticado. Mas, obviamente, no passado, a gente nem sonhava em ter uma planilha. Eu nem sabia o que era um Excel. Tudo começa com a planilha, tá? Tudo começou com a planilha. Não, então eu tô tranquilo, então eu tô em casa. Mas, assim, é uma loucura, porque eu trago essa planilha comigo e ela vem sendo, na verdade, aprimorada anualmente, mensalmente, às vezes semanalmente. Tem detalhes que a gente descobre no mercado que precisa adaptar, você sabe, o seu sistema também. Você vai desenvolver o sistema, amanhã pode ser que surja uma lei diferente, uma terminologia diferente, uma API diferente, você tem que buscar aquela nova conexão e trazer aquela informação. Então, como foi? Foi uma construção de ligar pontos, uma dificuldade enorme, realmente foi uma máfia. Eu vivi situações assim de estar no fórum, participando do leilão, para arrematar os imóveis, e receber propostas, por exemplo, te dou 50 mil para você parar de dar lance, assim, na cara dura. Que loucura, hein? E, um negócio desse é cana. Cara, se um funcionário do fórum ouve e vê, presta atenção, que você puxando alguma coisa da carteira, ou ele te entregando um pacote, Cara, cadeia. Ô Cris, a gente chama de pirata. Nos conta aí um caos, né? Porque a gente, né, o pessoal gosta, né? O Sato falou que o caos dele presenciou cara que deu uma facada no outro. Um risca-faca dentro do leilão. Foi, não, vou te contar. Ele sobreviveu, tá bem e tal, não sei o que, mas foi a situação assim, que mais chocou ele. Assim. Não, pra mim, assim, a situação que mais chocou não a mim, mas sim a pessoa. Esse caso, eu acho que marcou pra mim. Eu conto pros meus alunos, eles falam, cara, que experiência é essa, né? Eu lembro da cena, assim, não foi nem tão lá atrás, nem tão... Faz mais ou menos uns... Puxa, minha filha tá com 18 anos, cara, como o tempo passa. Faz uns 22 anos, sei lá, 20 e poucos anos, isso. Nossa, faz tempo, hein? Faz tempo. A gente olha meia vida com leilões, né? É um negócio que passa, o tempo passa. Mas aí eu lembro, Fórum de Pinheiros, pertinho daqui. Eu tava no fórum, tentando arrematar aquele imóvel, muito legal. Um imóvel, assim, não lembro onde era exatamente, mas era na região, Vila Madalena ali. Um apartamento, vamos pensar hoje, 2 dormitórios, uma suíte, uma vaga, simplesinho, mas legalzinho, bem localizado. Então um imóvel que hoje vai valer, por exemplo, sei lá,
450, pelo menos 500 mil reais, vai, aqui, minimamente. No leilão, tava lá, acho que 250, a gente tava dando lance para arrematar por no máximo 250 mil. Tranquilo. Aí lá, eu disputando e um senhorzinho na cola. Eu dava um lance, ele dava outro lance. Eu dava um lance, ele dava outro lance. Dava um lance, ele dava outro lance. Eu fiquei meio nervoso na hora. Tava o incremento, que é o que chama, né? Uhum. R$1.000, R$2.000, R$10.000. Nesse caso, acho que era de 5 mil, uma coisa assim, ou 1.000, não lembro. Sei que eu dei um lá em cima, tava em 190 e poucos. Pra intimidar. Falei 220, já mandei 220 já ali pra aquela boca do cara. Meu, enche mais meu saco, entendeu? Desculpa aí o palavrão, sei lá, a forma de falar. Mas assim, eu falei, cara, não me enche mais, seu velho, sabe assim, seu velho vai dormindo, fazendo o quê aqui, só me atrapalhando. E o cara deu uma pensada, olhou pro lado, não sei o que, foi e deu mais um lance. E o cara, meu... Aí eu fui, dei mais um lance, aí ele ficou vermelho assim, deu mais um lance. Cara, aí eu olhei, tava com o meu investidor, olhei e falei, conversei um pouquinho rapidinho com ele, olha, 250 mil é o nosso máximo. Quer tentar mais um ou vamos parar por aqui mesmo? Porque a gente é muito assim, criterioso, metódico. Eu sou chato nesse sentido, com análise técnica, com análise não se deixar levar jurídica, pela emoção não ali, emoção, do calor ali do... Ali não tem emoção. Ali, quando arremata, não, aquela alegria toda, né? Mas ali não tem emoção. O que aconteceu? A gente desistiu. Combinei com o meu investidor e desistimos de arrematar. O senhor, todo feliz, foi lá e venceu com o último lance que ele tinha dado. Maravilha. A gente desceu para o saguão ali do átrio do fórum, e aí eu vejo o senhor passando, né? Aí quando ele passou do meu lado, assim, naquele momento que no leilão presencial, o Sato sabe bem isso, a gente tem que dar o RG, tem que dar uma folha de cheque, tem que ter sempre uma folha de cheque no leilão presencial, porque só se arremata leilão com cheque. Antigamente até, hoje em dia ainda tem essa coisa da transferência, antigamente nem existia isso, né? Mas era uma folha de cheque, pelo menos tem que levar duas, né? Porque se errar uma, tem a outra. Tem a reserva. Aí você vai lá, a folha de cheque, o RG, passou do meu lado, né? Eu falei, por educação, né? Falei, parabéns, né? O senhor levou aí o imóvel, ele me reconheceu, viu que era eu que estava dando lance. Ele, obrigado. Eu falei, aí me deu um estalo assim, eu falei, o senhor sabe que esse imóvel tem, acho que 150 mil de IPTU, né? Para pagar, uma coisa assim, um valor alto. E ele, quando nós arrematamos um imóvel em leilão, todas as dívidas caem. Eu falei, o quê? O senhor analisou esse processo? Você viu o edital? Eu mandei para o meu advogado, ele falou que estava ok. Eu falei, não, olha aqui, ó, mostrei para ele. É uma dívida própria terreno, ela acompanha o imóvel. Nesse caso específico, ela não vai cair. Essa dívida não tem previsão no edital de que vai ser pago por qualquer um dos... Pelo produto da arrematação. Pelo produto do arremate, não vai ser abatido do produto do arremate. Ele, cara, ele já era meio clarinho, assim. Ficou amarelo. Ficou amarelo, roxo, vermelho, assim, quase sem respirar, com uma camisa branca, lembra até hoje, um branco mais firme e um branco mais transparente, um branco mais firme, lembra até hoje, ele ficou suando. Cara, saiu correndo, ele largou tudo assim, saiu correndo, pegou a mulher que era a escrevente lá do fórum, alguma coisa, falou, o oficial de justiça que estava pregoando o leilão, falou, eu quero cancelar o leilão, eu quero cancelar esse leilão. E ela, como assim? O que aconteceu? Ele foi tentar se explicar para ela, falou, não, o senhor já arrematou o imóvel, não tem como cancelar o leilão. Caraca. Naquela hora, um pouco depois eu fui embora, mas assim, eu espero que ele não tenha morrido do coração, porque Nossa senhora. Sinceramente, para largar as coisas, sair correndo, o espanto foi tanto que a hora que... Quer dizer, o lucro deste imóvel, arrematando por esse valor, está indo totalmente para pagar esse débito. IPTU, não tem como. Então, muitas vezes a gente vê pessoas, até um alerta para todo mundo, que não tem a menor noção, estão arrematando. Quantas vezes eu vi na minha carreira, esse imóvel, 1 milhão, vale 1 milhão no mercado, eu vou arrematar por 400 mil. Qualquer coisa, meu advogado dá uma olhadinha. Não precisa fazer cálculo, não. Não tem problema nenhum, 400 mil. Quantas vezes eu peguei casos de 400 mil de arremate, tem até uma aula, tá até aberta aí no Instagram, se fuçar, se stalkear o Instagram, vai encontrar essa aula. Sim. De grátis. Vou colocar o Instagram na descrição legal. aqui. Legal. Gente. O que acontece, a gente vê lá, um investidor chama Jens. O que acontece, dinamarquês esse investidor, a gente analisou o imóvel para ele,
total interesse de arrematar, imóvel na Vila Nova Conceição, lindo, maravilhoso, não tem o que falar, liquidez, tem tudo. 1 milhão, vende por 1 milhão, tranquilo. Só que por quanto podia arrematar? 400 mil. Legal, a gente analisou o processo. Quando a gente analisou, na matrícula aí, fora, em todos os... A gente faz uma análise super minuciosa. A gente descobriu que era, na verdade, um leilão de direitos, e nesse caso do leilão específico desses direitos, ele teria que registrar o imóvel no nome da outra pessoa, recolher um ITBI a mais, e essa outra pessoa, para liberar o imóvel, tinha que receber 700 mil reais, ou seja, ele teria que pagar 400 mil no lance mínimo, 400 mil se arrematar pelo mínimo, e pagar os 700 mil da outra dívida e o ITBI da outra pessoa. Ou seja, é 1 milhão, compro da vizinha por 800 mil à vista, Sim. A vizinha te vende. Exatamente. Você ganha 200 mil no negócio. Sabe, assim, tem gente que está fazendo hoje, besteira, Sim. porque não tem a menor noção de análise técnica, não tem a menor noção de análise mercadológica, análise mas jurídica, aí já te provocando já um pouco, você acha que, porque assim, 2020, né, a maioria dos leiloeiros foram pro online, né? Sim. Teve um boom dos infoprodutos, todo mundo com questão de curso, tal. Você acha que os cursos eles estão favorecendo, né, incentivando esse tipo de prática, ou é mais curioso? Porque assim, você tem a mentoria, né? Já a gente vai para você detalhar e tal, mas tem alguns formatos que é simplesmente um curso na Udemy lá, né? A pessoa paga lá e faz aquele curso, não tem uma assistência e tal, e aí tá propício a cometer esse tipo de erro. Você percebeu que isso aumentou dessa pandemia para cá, ou sempre foi assim? Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, os cursos, a tendência natural é de que, obviamente, toda busca por conhecimento seja satisfeita. Sim. Então eu acredito que tenha muitos bons profissionais que estão entregando bons cursos. O que acontece é que tem uma lacuna entre entregar um bom curso, produzir um bom material e colocar o bom material em prática. Que não é tanto o fato do curso ser ruim ou ser bom, no meu ponto de vista. É muito mais a aplicação pessoal do corretor ou do interveniente ali. Sim, interveniente quitante. O interveniente. Não, é o arrematante, é você. Assim, quanto você está disposto a se debruçar sobre uma análise técnica que, gente, entre nós, dá trabalho. Dá trabalho fazer o checklist, dá trabalho checar as nulidades, as potenciais nulidades, várias. Quais são? Falta de intimações do credor, da esposa, do juiz de outra vara, uma carta precatória que não tem uma intimação. Uma série de situações podem anular um leilão por si só. E outras situações, dívidas propter rem, dívidas fora do processo, quantos foram os casos, até ficou alerta para todo mundo aqui, que no processo estava correto. Uma dívida de condomínio, um caso redondinho, tranquilinho, analisado, só que não tinha não se fazendo uma apuração real da dívida. Onde eu descubro essa dívida? Fica outra dica para você aqui. Descobre ligando para a administradora do condomínio. Tendo o trabalho, o cuidado, não é um trabalho, é o cuidado de ligar para a administradora do condomínio e entender se aquela dívida que o processo está contemplando, contempla todos os períodos, não ficou nada para trás, não tem rabo. Exatamente. Então é um negócio absurdo. E na linha já do teu curso, Cris, uma coisa muito interessante que foi no início agora do nosso evento, foi o Sato fazendo um leilão e ele leiloou uma caixa preta. Top. Né? E o pessoal começou a dar lance, né? Começou em R$100, não foi? Pagou 3 mil na caixa. E quem arrematou pagou 3 mil. E eles chamaram no palco e a pessoa, para ela descobrir exatamente o que ela arrematou. E quando ela abriu, não tinha nada, né? E ficou a lição de você tem que saber exatamente o que você está comprando. Vai na linha da análise. Total. Né? E no teu curso, como é que você, já detalhando, como é que você elabora o teu método? Fala um pouquinho do teu curso aí. Sabe o que é legal sobre isso? É que é um curso totalmente prático. Ele tem, obviamente, todos os fundamentos, a parte técnica. Eu sou, assim, muito fundamentalista nesse sentido. Eu sou muito assim a favor de uma tese, a favor de testar teses, mas eu sou um cara cabeça aberta para uma tese que funciona para você, por exemplo, na House, pode ser que funcione para mim.
na minha mentoria. Uma tese que funciona para você pode ser que talvez não funcione naquele momento, naquela determinada circunstância. Sabe aquela coisa da química? Eu tenho minha esposa que é química. Então é CNTP, né? Condição normal de temperatura e pressão. Variar a temperatura e variar a pressão, você pode ter um resultado diferente. Então, assim, eu acredito que essa questão da análise técnica, ou todo tipo de análise comercial e técnica, que para mim as duas estão completamente ligadas, são fundamentais. Isso não tem como desligar. Não tem como você falar, não, eu sou um jurista conceituado, eu vou analisar tecnicamente a parte jurídica e isso vai ser suficiente para eu arrematar esse imóvel. Não é. Porque inclusive tem que começar pela parte comercial, porque se não der lucro... Não vale a pena analisar. Nem analisa, não gasta seu tempo. Então, meu curso, olha aí, você já falou um dos fundamentos do meu curso, da minha mentoria e tudo mais. Quem está na mentoria tem acesso a um curso que eu criei, que foi o primeiro processo, né? Qual foi o processo? Eu percebi... e deixa eu contar só essa parte que eu acho que é bem legal também. Porque eu cheguei no curso, né? Então, imagina, eu venho daquela fase, não tanto como o Gustavo falou, né? Aquela coisa do Zuckerman, né? Que ele brincou aí falando que no começo, que vergonha. Falou que o Zuckerman foi estagiário do Cris. Ai, meu, você tá de brincadeira, cara. Eu nem tenho 150 anos. Né? Parece que eu tô de molho no formol, mas não é. Então, o que acontece? Tudo que a gente aprende, tudo que eu aprendi, eu apliquei para mim e para os meus investidores. Aí, falando da parte prática financeira, eu, assim, através da minha consultoria, no caso, não existia curso, não existia nada disso há uns anos atrás, eu fiz muitos investidores enriquecerem absurdamente. Claro. Então, milionários se tornaram mais milionários, sim. Pessoas com algum capital se tornaram milionárias. Então, isso me fez, obviamente, ver o potencial de todo esse nicho. Só que o que acontece? Eu vinha dessa, como muitos que vêm lá de trás, dessa coisa do mercado com... é muito fechado, é muito difícil, então uma coisa que é muito fechada, difícil e inacessível, eu não posso revelar para ninguém esse segredo. Então eu vinha nessa pegada a vida toda. Sim, essa era o mindset que você aprendeu. É um mindset que eu aprendi. E eu demorei demais para me libertar, e ainda digo que estou me libertando desse mindset, porque é uma coisa que você precisa, é como barba, né? Tem que cortar todo dia, senão ela vai crescer. Se você deixar, o seu ego vai crescer também, vai te impedir de fazer uma boa arrematação, uma boa assessoria, fazer um trade de imóvel legal mesmo para o seu investidor ou para você, porque a sua emoção vai chegar uma hora que vai te consumir ali na hora. Você não vai se segurar, vai discutir no trânsito, vai bater, vai brigar, não é. Você tem que ter essa presença, né, de espírito. E o que acontece? Eu comecei a abrir minha mente, ouvindo outros mentores, que eu também... Os mentores também têm mentores, viu, gente? Claro. Essa é a realidade. A gente investe em mentorias. É importante. Então, assim, várias importantes. E é isso que acontece. Eu comecei a perceber que eu estava represando ali aquele potencial, aquele conhecimento, e não estava transbordando, né, na vida das pessoas. Sim. Foi aí que eu comecei a eu mesmo mudar, né? Falei, peraí, mas eu já faço isso naturalmente. O meu cliente investidor acaba aprendendo comigo. Por que não estender esse conhecimento para outras pessoas que estão batendo cabeça e estão se dando mal, estão perdendo dinheiro, ou não estão nem vendo o mercado imobiliário como deveriam ver. Sim. Então, foi isso que me fez abrir mesmo a cabeça e mudar, e aí foi muito legal. Aí comecei a ensinar, comecei a ver o desempenho, né, dos alunos, das pessoas que chegam, assim, hoje tem um aluno aí comigo também, muito legal, e eu falei, e aí, como é que tá? De ontem para hoje o evento aqui, Leilão Summit Day, como é que tá para você? Falei, valeu a pena? Ele foi com a gente no warm-up, né, ontem, Sim. E hoje no evento. Ontem mesmo já perguntei para ele, falei, e aí, Apolo? Apolo, o nome dele. Como é que tá o evento? Valeu a pena ou não? O investimento, né? Valeu a pena ou não? Ele, cara, valeu a meia hora, desde que eu cheguei, meia hora, ele já tava conversando com um leiloeiro, com não sei o quê. Cara, sim, esses contatos não tem preço, né? As ideias, as sacadas, para mim tá sendo muito valioso também. A questão, até minha esposa está me incentivando bastante nesse sentido, sim. Porque eu sempre busquei, pela minha própria natureza, tratar um pouco mais do médio padrão para cima, né? De médio alto padrão. E a questão do baixo padrão, ou do padrão um pouquinho mais... Assim, essa coisa do imóvel de 30 mil reais, é difícil entrar na nossa cabeça, né? Que existe. Sim. Mas sair dessa bolha e olhar mais para isso, sabe? Para os 30 mil, 90 mil, 100 mil... Porque tem mercado nesse negócio, né? Ou tem negócio nesse mercado.
deu uma mudada Mudei o no mindset. seu mindset. Legal. Aqui, nas conversas, nas histórias e tal. Aqui. Maravilha. E eu queria te fazer outra pergunta, aliando ao que você estava mencionando. Você veio, né, com uma mentalidade de segurar conhecimento e foi desenvolvendo isso. E você tem décadas de experiência, né, nesse mercado. Para você, Cris, esse evento hoje único, o que ele está representando para você, assim, resumindo e partindo para os finalmente, o que representa tudo isso aqui que a gente está vivendo hoje? Olha, eu você diria, que viu lá atrás para mim, assim, eu posso resumir talvez de uma maneira assim, de uma forma simples. Se eu tivesse tido acesso a uma situação como essa há 25 anos atrás, por isso aqui eu falo, minha filha esteve com a gente aqui hoje no evento até a hora do almoço, praticamente. Que legal. E 18 anos, completou agora 18 anos. Se a gente conseguir inculcar na mente dos nossos filhos uma semente do que está acontecendo aqui, claro, ela já tem o nosso dia a dia, ela já me vê como pai, já sabe as alegrias de arrematar, hoje é tudo praticamente online, então tô no escritório lá, ela tá, não foi pra faculdade, tá lá, arrematei, aquela coisa. Então já aprende, né? Mas ver isso acontecer na prática e ver as pessoas dizendo o que elas estão dizendo. Não vê só você, mas ver várias outras pessoas. Você começa a perceber que você não tá sozinho no oceano, você não tá sozinho nesse universo. Isso é muito legal, o pertencimento. E você olhar para o lado e falar, cara, tem um cara mais top do que eu aqui. Tem outro que, eu tava ontem no evento, no warm-up, é como se o piso tivesse descido, cara. O PIB aumentou de uma forma, assim, os caras chegaram, e aí, Cris, beleza? Cara, tô no meio dos mega tops. Isso, cara, quando é que a gente consegue? Mano, doido. Só quem tá aqui. Pergunta para quem passou por aqui. Então, acho que assim, essa mudança, eu acredito nessa coisa do antes do evento e depois do evento. É bem isso, sabe? Antes do Leilão Summit e depois do Leilão Summit. Claro. Subiu a regra. É a posição porque que eu tenho. nunca vivi isso, cara. Você já me conhecia? A gente já se conhecia? Não nos conhecemos. E você não tem uma ferramenta que eu falei, que eu gasto minimamente 2 horas por dia para garimpar os leilões. Se eu pegar a sua ferramenta, eu tô no meu WhatsApp aqui, galera. Eu recebi, não vou mostrar que vai ficar longe aqui da câmera. Recebi agora, tava lá no meio da palestra lá, minha esposa reclamando comigo. Mas você não tá prestando atenção na palestra. Eu falei, não, estou prestando aqui. Recebi agora do Bruno. Olha aqui, ó, o link. Fala, Cris, segue o link para você fazer uns testes. Cara, isso aqui é o ouro, mano. Isso aqui é o ouro. Ele me passou simplesmente o link da plataforma que ele tem, onde eu gasto 2 horas por dia para fazer busca de imóveis, que a gente vai testar, obviamente, para buscar ajudar tanto a empresa dele, né, quanto a gente mesmo buscar eliminar esse custo de tempo. Tempo é custo de oportunidade. Exato. Você poderia estar com a sua família, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa hoje, mas a gente está aqui investindo tempo. Então, quantas pessoas aí tem corretores, tem advogados, tem investidores? A gente viu tanta coisa boa e nem terminou o evento. Então, assim, eu não sei quando vai ser o próximo, mas já fica o convite aqui, eu vou deixar um looping aberto aqui. E com certeza haverão muitos outros. Se você não vier, você está sendo sem noção. Porque eu falei hoje aqui de novo, se alguém não prosperar com leilões, não prosperar aqui com os conselhos que a gente está recebendo aqui, nessa área imobiliária, cara, eu não sei como é que ganha dinheiro nesse planeta se não for assim. Acabei de cumprimentar o João Gondim aqui. Acabei de falar um oi, não conhecia presencialmente. Que incrível. Muito bom. Cara, e essa oportunidade, quanto vale isso? Quanto vale uma sacada? Inestimável. Conheci não sei quantas leiloeiras que vieram falar comigo. Tem um rapaz, eu não vou nem revelar o nome dele aqui, mas tá nos meus stories, se vocês me seguirem no Instagram, vocês vão ver. Ele postou agora, com o olho cheio de lágrima, falando, cara, o painel que vocês fizeram me abriu a cabeça. Eu tava assim, assado, tinha essa dificuldade, vim de uma depressão, cheguei aqui, me animei, eu ouvi vocês falando, percebi. E são coisas que às vezes a gente tá falando e nem nota. Puxa, né? nem acho que foi tanta coisa assim. Tenho tanto mais para falar, hoje, mas não é isso, cara. As pessoas estão sedentas. E assim, é porque hoje tem
muita galera vendendo sonhos, né? Sonhos. Aí você vê ali muito, o pessoal entrando muito em pirâmide. Muito. Né? Essa questão. É muita falação. Muita falação. E as pessoas têm essa visão de que o leilão é também a mesma coisa. E esse evento, ele quebrou isso. Né? Quebrou. E é uma construção, porque começou com o Sato, né? O Sato, ele é assim. A experiência viva. Então as pessoas começam a perceber que não estão desassistidas, elas estão num ambiente onde as pessoas têm propriedade no que falam, as pessoas sabem o que estão falando e boa vontade de ajudar, capacitar. Eu não percebi assim a galera segurando informação, Informação. todo mundo querendo compartilhar. É ouro. O que tá gravado nessas câmeras aqui, essas lives, isso aqui, gente, é um tesouro isso. É um tesouro. Não tem, se vocês souberem usar, claro, tem os detalhes técnicos, tem os detalhes, né, de prática, mas como você perguntou, a mentoria é prática, é a prática mesmo. A gente vai orientar, então eu criei uma metodologia, obviamente, e com base na metodologia a gente aplica as técnicas, porque como a gente ouviu o Edgar Ueda, né, acabou de falar agora aqui que é método. E aplicar o método, processo. Então é isso que a gente faz, processo com sabedoria. Maravilha. Ô Cris, já pra gente fechar, né? Manda. É a última, tá? Prometo. Que a gente já estourou pouco tempo aqui. O papo tá tão bom que tá difícil terminar. Cara, eu tenho um pouco de dificuldade de gravar podcasts curtos. Tem um pouco de dificuldade. Pois a gente vai ter que gravar outro, viu? Tá bom. Olha aí, já tá o convite feito. E aí você tem os teus alunos, os mentorados, e tem os investidores. Qual é a diferença do aluno, mentorado e o investidor? Só para o público, a audiência entender. Bom, basicamente, o investidor, a gente faz um processo do início ao fim, sem que ele faça absolutamente nada. Ou seja, ele fala, eu tenho 1 milhão, eu tenho 50 milhões. Em outras palavras, um empresário que não tem tempo de ver nada em relação a isso, ele fala, Cris, cuida pra mim. Perfeito. E a gente faz um contrato, estabelece tudo bonitinho e opera, entre aspas, né, trada, né, com o capital dele, arremata imóveis em nome dele, não nos nossos nomes, né, isso que é legal. Segurança jurídica, segurança financeira, em todos os sentidos. Arremata o imóvel, desocupa o imóvel, revende o imóvel, entrega livre e desimpedido, ou entrega para o investidor o imóvel livre e desimpedido se ele for morar, né? Ou a gente entrega revendido, inclusive nem o imóvel, entrega já o valor, né? O Pix, manda o Pix já para ele com o resultado. Eu tive casos assim, só detalhes, eu não sei se eu posso falar detalhes aqui, mas investimentos, por exemplo, de investidores, né? Falando de investidores, 660 mil de investimento, 1 milhão e 800 de venda em 3 meses. Nossa 1 milhão no bolso, lucro líquido. Imóveis, por exemplo, de 6 milhões arrematados, que valiam 11 milhões. Imóveis de 2 milhões que valiam que arrematamos por 700 mil, esse valiam 2 milhões. Esse é o potencial desse mercado. É incrível, é incrível. Imóveis de 200 mil que a gente arrematou por 100, 120. É isso. É isso. Então tem para todos os bolsos, dá para fazer. E eu abri minha mente para começar com pouco, quase nada, mas tem que se preparar, né? Como o Cris mencionou, tem que se preparar, tem que estudar, tem que seguir um método, né? Para poder realmente fazer uma arrematação lucrativa e segura. Tanto a pessoa pode ser um investidor também, né? O investidor pode investir, o meu aluno da mentoria, ele pode tanto ser o investidor, arrematar para si mesmo, quanto fazer o trabalho assessorando outros investidores. Então ele vai ganhar com assessoria e vai, quando ele quiser arrematar para ele mesmo, arrematar, porque o dinheiro é finito. Querendo ou não, ele momentaneamente é finito. Sim, não dá para agarrar todas as oportunidades que tem no mercado. Foi isso que me abriu a cabeça também. Falei, para que eu vou ficar guardando? Eu comecei a ver 30, 40, 50 imóveis passando todo mês e eu não arrematava, porque eu não tinha nem capital, nem investidor para isso. O que eu fiz? Vou ter que ensinar a galera. Maravilha. Show de bola. Demais. Brunão, muita coisa pra falar. Muita coisa. Considerações finais aí. Eu tô tranquilo, e você? Tranquilo? Só tenho a agradecer o Cris por essa aula. Imagina, que isso. Uma história viva aqui dos leilões. Muito aprendizado. Tô muito feliz em ter te conhecido nesse bate-papo. Deixo aqui ressaltado novamente um novo convite pra gente conversar. Vamos. Trocarmos figurinhas. Vamos sim. Tá bom, Cris? Uma satisfação enorme. Prazer estar com vocês. Suas palavras finais também. Eu quero agradecer por vocês abrirem esse espaço, né? A qualidade de
Eu tô olhando aqui, vocês não estão vendo, gente? Mas o que eles têm de equipamento aqui, meu sonho é ter um podcast neste nível, né? Eu tenho também um podcast, eu tô começando um podcast, chama Mandou Real. A gente procura falar, mandar real mesmo, falar as coisas que não se falam por aí, né? Então a gente busca falar com qualidade, com assim, criatividade e pontuar tudo isso no sentido do desenvolvimento pessoal e no sentido também da parte financeira. Mas eu queria só deixar uma frasezinha para vocês que tem norteado minha vida, tem sido uma referência para mim. Nos leilões e na vida, eu penso assim, os vencedores, né, quem persiste, vence. E os vencedores nunca desistem. Porque quem desiste nunca vence. Então, pensa assim, se eu tenho algo a fazer, vou lá e faço, eu tenho que fazer. Eu tenho me determinado, tenho me desafiado diariamente para ser melhor, e não é melhor do que o seu concorrente, tá? Não é melhor do que o Bruno, não é melhor do que ninguém, é melhor do que você mesmo. É a sua versão melhor, hoje, amanhã, depois de amanhã. Você se melhorar a cada dia, essa é a mensagem. Como você se melhora? Conhecimento, técnica, método. No caso dos leilões, location. Muito bom. Muito bom. Excelente. Show. Pessoal, continue nos assistindo. Vamos continuar conversando aqui, tendo papos muito interessantes. Maravilha. Tá? Mas nos vemos mais tarde. Tchau. Valeu, gente. Valeu. Até o próximo. Até mais. Excelente.